através do amor, do eros, do amor, socorro, são pessoal, obrigada. Fazendo um bom cidadão da Paulista, integrando o lógico com o lógico. Eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da alma. Se a filosofia é eros para Platão, se a filosofia deu lúdico para ele, a dança também é eros, e a liturgia da educação da alma do corpo, do encontro da verdade, da harmonia, da beleza, da perfeição, do aperfeiçoamento. Por isso, o tempo para Platão é aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento, atos, esforço, constância, cuidado. Tempo é luz, ou seja, uma dança coreográfica no universo, na alma, no homem, que supõe um encontro dos extremos, um retorno da comunidade, da multiplicidade. O corpo precisa verificar, a alma também. Daí a dança será apta para cumprir esta tarefa. Eu tinha que ler correndo, porque eram 19 páginas. Professora, muito obrigada. Então, gostaria de agradecer muito e antes de ir aqui, eu gostaria de fazer só um comentário, né? Uma incrível, assim, uma prática, a dança é prática, né? Você pode fazer uma manifestação humana, né? Que as nuances filosóficas que a professora pôde abordar a partir dessa bailarina emérita da FJ, a professora, né, a interface, né, o diálogo que há entre essas instâncias da arte, da filosofia, da ciência, né, e me lembrou muito assim, essa questão do corpo, e um autor que eu venho estudando já há alguns anos, o Jonas, ele defende que é preciso fazer uma reflexão mais profunda, do ponto de vista filosófico mesmo, né, sobre o corpo, que vem sendo esquecido. E ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte, que o corpo pode ser compreendido como um mídia exterior da nossa dimensão interior. Né? Então, como a senhora bem colocou, e eu fico admiradíssima da erudição da professora, que abarca 3.000 anos de história e vai de Ocidente a Oriente com uma naturalidade que a gente fica admirada realmente. Então, eu queria agradecer mais uma vez a generosidade da professora e de todos os professores do Seminário Sênior, né? Esse é o último desse ano e se eu continuar vinculada à universidade, aí no primeiro semestre do ano que vem a gente consegue fazer de novo, tá bom? Então, perguntas, comentários da professora? Seus termos, professora, eu gostaria que a senhora desse uma dinâmica explicando como pode a dança ser tão importante nos povos primitivos, como até cada país é marcado pela sua dança, japonesa, espanhola, guiana, própria brasileira. Ela é tão forte que ela se identifica até com cada país, né? Até no Brasil, cada região ela é tão forte assim, e eles não conseguiram ter. A coisa que é natural, não sei como até explicar, é instintivo, né? Eles não ter. Ela é tão forte que marca, né? Exato, mas agora, nos estudos, quer dizer, depois que se começou a utilizar o corpo, essa nova dada de atividade, certo? Mostrar o corpo na história, nas culturas, nos diferentes povos, quer dizer, então a dança étnica, quer dizer, que não se fazia, se trabalhava, né? Então agora não, você começa a ver se for, por exemplo, cada coreógrafo, no fundo ele tem uma concepção de dança que está ligada à cultura do seu povo. Como é que ele entende?
Mabel, que é uma coisa fantástica. Eu estava até comentando antes, né, que eu vi no Teatro Municipal a 7ª Sinfonia de Beethoven coreografar por um coreógrafo alemão para um balé de uma cidadezinha que não era Lausanne. Olha, foi uma coisa, a 7ª de Beethoven coreografar. E domingo eu vi a 9ª no Canal Arte coreografada pelo Maurice Bejar para o balé de Lausanne. E agora é até o programa para ela. O Messias de Handel vai ser dançado aí no Teatro Municipal. Para vocês verem como essa é a integração, né? Eu fiquei Entre as impressionada. várias artes, entre as filosofias, né? O texto desse texto aqui do Zé Gil, ele, de um lado, apesar de, quando ele analisa cada coreógrafo, é quase uma linguagem técnica, ele vai tentando explicar qual é a concepção de dança de cada coreógrafo. Às vezes são. Eu não estou entendendo. E fica muito uma leitura, às vezes, muito técnica, né? Mas ele foi fazer pesquisas, foi dialogar com os grupos de dança para poder entender. Então, essa ideia, por exemplo, essa concepção da professora Belenita, da harmonia, da beleza, etc., para muitos coreógrafos, isso, assim, nada disso deve ser valorizado. Então, eu falo até de um corpo, aí tomando o exemplo deles, um corpo sem órgãos, de redes. Agora, o que a Linda faz também é pegar essas redes, essas conexões, esses nexos, quer dizer, como ela teria feito uma leitura, não ela, mas acho que já a Célia e o André estão fazendo uma leitura do Bergson, do Bachelard, do Deleuze. Até o Spinoza que ele pergunta. Do Spinoza. Que pode um pouco. Então, é isto que a gente começa a entender o corpo como o que pode o corpo. Né? Então, o corpo, ele aqui analisa muito o corpo como um corpo de pensamento. Quer dizer, a capacidade do corpo de pensar, o corpo pensante. Não é, quer dizer, no primeiro motivo, o corpo pensando, o corpo pensante. Não é só a alma, só a razão que pensa, mas é também o próprio corpo. Como é que o corpo, quer dizer, a princesa Elizabeth tinha muita razão quando ela colocou o Descartes na parede. Como é que o corpo, as emoções, podem influenciar no pensamento? Ela já estava na época dela pensando nisso. Né? Quer dizer, então é a parte dessa parte irracional, dessa parte da afetividade, das emoções, que vem à tona. E até você, um pouco, a parte aqui, por exemplo, isso, aqui é como se a gente parasse na análise dela, analisando a influência dessa virada, né, do entendimento do corpo, através do trabalho do Nietzsche, do Marx, do Freud. Então, aqui o Gil analisa muito como determinados coreógrafos mostram que determinados gestos e movimentos são ditados pelo inconsciente. Mas não é só o inconsciente, é como se o bailarino fizesse determinados gestos. É como se cada partezinha, né? Às vezes ele pode não ter nem consciência, o corpo não está ditando a regra. Assumindo, né? Quer dizer, falar consciência do corpo. O próprio Deleuze, o nosso próprio inconsciente, é um delírio histórico. Isso. O delírio se raça, o delírio se raça, Exatamente. Vai trazendo, quer dizer, pegar no fundo, não é só Freud, é o Jung também, né? Você vai trazendo todos os mitos, todas as religiões, as concepções de dança cresceram a partir da década de 60. Quer dizer, a Isadora Duncan foi uma pioneira, porque ela simplesmente começou a mudar a concepção de dança. Então, aparecem as bailarinas com vestidos, com aquelas batas, né? O olhar bata com aquela veste, né, do grega, de calças, e essa dança. Aqui nesse texto também dele, ele vai
quer dizer, a forma matemática também está aqui presente para vocês verem como é que eles vão organizando as várias concepções. Depois eu passo para vocês verem, né? Aqui o quadro, olha aqui, quer dizer, olha aqui a dança do Matisse mostrando exatamente os círculos. No fundo, é a ideia da dança das E luzes. no Teatro Municipal, o Visconde, no meio, modesto, entendedor, a gente saiu botando aquelas luzes, dançando, né? É isso aí, é isso daqui. E essas danças circulares parecem que são universais, É, em todos os porque continentes. em todas as aquela culturas. ideia, porque a concepção do tempo é cíclico, né? Quer dizer, por quê? Porque se pensou durante muito tempo que a forma circular é a perfeita, que leva à perfeição e etc. Então, quando você pensa numa concepção, mesmo na virada dessa concepção do corpo, você começa, ainda está buscando aquele ideal de